Minha irmã gêmea roubou meu lugar e minha vida, e ninguém percebeu a diferença. Meu nome é Helena, tenho 82 anos, e hoje quero contar para vocês uma história que nunca compartilhei completamente com ninguém. Uma história que carrego em meu peito há décadas, mas que agora sinto que preciso dividir. Porque se eu sobrevivi a tudo o que vivi, talvez minha história possa ajudar alguém que está passando por algo parecido. Você já se perguntou o que aconteceria se alguém tomasse seu lugar? Se sua própria identidade fosse roubada pela pessoa que você mais confiava? Essa é a minha história e ela é real. Mas antes de começar, quero saber de onde você está me assistindo. Escreva aqui nos comentários, porque quero sentir que essa história chega longe, que há pessoas em muitos lugares dispostas a ouvir. E se puder, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e a alcançar mais pessoas. Agora, respire fundo e me acompanhe, porque essa história não é fácil de contar. É uma história sobre como descobri que minha própria irmã gêmea me apagou da vida que eu deveria ter vivido. Nasci em uma pequena cidade do interior, em uma casa de família com varanda na frente e um jardim bem cuidado. Um lugar onde as aparências contavam muito, onde todos se conheciam e onde cada família tinha sua reputação a zelar. Nossa casa tinha aquele cheiro de cera de carnaúba que minha mãe passava no assoalho todos os sábados. Era um cenário de aparente normalidade e felicidade, com cortinas de renda branca na janela da sala e um quintal onde minha mãe cultivava suas rosas. Minha família era tradicional e preocupada com o que os outros pensavam. Meu pai trabalhava no cartório da cidade, minha mãe cuidava da casa e de nós duas, eu e minha irmã gêmea, Lúcia. Mas não eram as regras rígidas ou a pressão social que me doíam. Era algo muito mais sutil e devastador. A sensação constante de invisibilidade e competição dentro daquela casa. Desde pequenas, havia uma rivalidade que nossos pais alimentavam sem perceber. Eu era a mais quieta, sonhadora e sensível. Lúcia era a extrovertida, ambiciosa e socialmente hábil. Era sempre, por que você não é mais como sua irmã? Ou, olha como a Lúcia faz isso melhor. Eu cresci sentindo que estava sempre um passo atrás, como se fosse a cópia e Lúcia, o original. E o pior de tudo, eu realmente acreditava que ela era melhor que eu. Acreditava que merecia menos, que era menos importante, menos amada. Lúcia tinha um jeito especial de conseguir o que queria. Ela sabia exatamente o que dizer para cada pessoa, como sorrir, como inclinar a cabeça, como fazer os outros se sentirem especiais. Eu a admirava por isso, mas também sentia uma pontada de inveja que me envergonhava profundamente. Nossa vida transcorria em uma rotina aparentemente normal. Íamos à escola juntas, dividíamos o mesmo quarto, as mesmas roupas, os mesmos brinquedos. Mas havia algo na forma como Lúcia me olhava às vezes, um brilho nos olhos que eu não conseguia decifrar. Era como se ela estivesse sempre tramando algo, sempre planejando um passo à frente. Quando completamos 18 anos, eu conheci Ricardo, um jovem médico que havia chegado à cidade para trabalhar no hospital local. Ele era gentil, inteligente e, para minha surpresa, demonstrou interesse em mim. Em mim, não na Lúcia. Pela primeira vez na vida, alguém me escolheu primeiro. Ricardo tinha jeito carinhoso, falava baixo e sempre perguntava sobre meus sonhos, meus medos, meus pensamentos. Ele via em mim algo que nem eu mesma conseguia ver. Nos namoramos por 2 anos e quando ele me pediu em casamento, eu senti que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. Mas eu deveria ter prestado atenção no silêncio de Lúcia quando anunciei meu noivado. Deveria ter notado como ela apertava os lábios quando Ricardo me beijava na varanda. Deveria ter percebido
como ela sempre arrumava uma desculpa para estar perto quando ele vinha me visitar. O casamento estava marcado para o verão seguinte. Antes disso, Ricardo me convidou para conhecer sua família, que morava em São Paulo. Era uma viagem importante, um passo fundamental para nossa união. Eu estava ansiosa, mas também empolgada. Seria minha primeira vez em uma cidade grande, minha primeira vez longe de casa. Na véspera da viagem, Lúcia veio ao nosso quarto com uma xícara de chá de camomila. Para acalmar os nervos, maninha, ela disse com aquele sorriso doce que eu conhecia tão bem. Você precisa estar tranquila para causar boa impressão na família do Ricardo. O chá tinha um gosto estranhamente amargo, mas pensei que fosse normal. Lúcia sempre soube preparar remédios caseiros melhor que eu. Bebi tudo, confiando na irmã que dizia me amar mais que tudo no mundo. Lembro-me da sonolência invencível que me tomou pouco depois. Meus olhos ficavam pesados, minha visão embaçada. Só vou descansar um pouquinho, murmurei e desabei na cama. Quando acordei, já era tarde da manhã seguinte. Tentei me levantar, mas a porta do quarto estava trancada por fora. Comecei a bater na porta, a gritar por ajuda, mas ninguém vinha. A casa estava estranhamente silenciosa. Do outro lado da porta, eu ouvia passos e vozes abafadas. Reconheci a voz de minha mãe, depois minha própria voz. Mas não era eu falando, era a Lúcia, imitando minha voz, meus trejeitos, minha forma de falar. A Helena está indisposta, mãe, ouvi Lúcia dizer. Acordou com uma crise de nervos, não consegue nem se levantar da cama, mas eu não posso deixar Ricardo na mão. Vou no lugar dela só para não fazer desfeita. Quando ela melhorar, explico tudo para ele. Senti meu coração gelar. Bati na porta com mais força. Gritei que estava bem, que era mentira, mas ninguém me ouviu, ou fingiram não ouvir. Horas depois, ouvi o som do carro de Ricardo na rua. Corri para a janela e vi Lúcia, vestida com o meu melhor vestido, carregando minha mala, entrar no carro e partir para São Paulo. Partir para viver minha vida. Fiquei 3 dias trancada naquele quarto. 3 dias onde minha família me trouxia comida e água, dizendo que eu estava doente e precisava descansar. 3 dias onde minha irmã estava em São Paulo, se fazendo passar por mim, conhecendo a família do meu noivo, vivendo o que deveria ser meu momento mais especial. Quando Lúcia voltou da viagem, eu estava destruída. Havia perdido peso, meus olhos estavam inchados de tanto chorar, minha voz estava rouca de tanto gritar. Mas ela estava radiante, tinha um brilho nos olhos que eu nunca havia visto antes. Oi, maninha, ela disse, entrando no quarto como se nada tivesse acontecido. Como você está se sentindo? Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Lúcia, o que você fez? Perguntei, minha voz saindo como um sussurro desesperado. Eu te salvei, ela respondeu, sentando-se na cama ao meu lado. Você estava claramente instável, Helena. Não conseguia nem sair do quarto. Eu fiz o que qualquer irmã faria. Protegi você de passar vergonha. Protegeu? Você me drogas. Você me trancou aqui. Não seja dramática, ela disse, com uma frieza que me arrepiou. Você tomou um calmante e dormiu. E sobre estar trancada, bem, você estava muito agitada. Papai achou melhor até você se acalmar. Naquele momento, olhando nos olhos de Lúcia, percebi algo que me fez o sangue gelar. Ela não estava arrependida, ela estava satisfeita. Havia um brilho de triunfo em seu olhar, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio que sempre desejou. A família do Ricardo é maravilhosa, ela continuou, como se estivesse me contando sobre um passeio qualquer. Eles me adoraram, acharam que você é perfeita para ele. O casamento será lindo. Casamento? Que casamento? Você se fez passar por mim. Claro que não, Helena.
Eu fui como sua irmã para representar a família. Expliquei que você estava indisposta, mas que estava ansiosa para conhecê-los. Eles entenderam perfeitamente. Mas havia algo no jeito como ela falava, uma segurança excessiva, uma familiaridade na forma como mencionava a família de Ricardo. Eu conhecia minha irmã melhor que ninguém e sabia quando ela estava mentindo. Nos dias seguintes, tentei desesperadamente contar a verdade para meus pais. Contei sobre o chá, sobre ser trancada, sobre Lúcia ter se passado por mim. Mas para minha família, eu parecia uma mulher em crise, inventando histórias absurdas sobre a própria irmã. Helena, querida, minha mãe dizia, com aquele tom de voz que se usa com crianças pequenas ou pessoas doentes. Você passou por muito estresse com os preparativos do casamento. É normal ficar um pouco confusa. Confusa? Mãe, eu sei o que aconteceu. Filha, meu pai interveio. Sua irmã te ama mais que tudo. Ela nunca faria algo para te machucar. Acho que você precisa de ajuda profissional. Ajuda profissional. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um martelo. Minha própria família achava que eu estava louca. Quando Ricardo voltou a me visitar, eu estava determinada a contar tudo. Ele me encontrou na varanda, onde sempre nos sentávamos para conversar. Mas havia algo diferente nele. Ele parecia distante, educado, mas distante. Ricardo, comecei, preciso te contar algo muito importante sobre a viagem. Helena, ele me interrompeu. Na verdade, eu também preciso falar com você. Meu coração disparou. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o casamento. Ele fez uma pausa longa, desconfortável. Você sabe que eu te amo, não é? Mas a conversa que tivemos em São Paulo me deixou pensando. Que conversa? Eu não estive em São Paulo. Ricardo me olhou com preocupação. Helena, você está bem? Claro que esteve. Passamos 2 dias juntos lá. Você disse coisas que me deixaram muito confuso. Senti o chão desabar sob meus pés. Que coisas? Eu não disse nada porque eu não estava lá. Você disse que não tinha certeza sobre o casamento, que precisava de tempo para pensar, que talvez não fosse a pessoa certa para mim. Eu nunca disse isso. Eu jamais diria isso. Helena, por favor, não precisa fingir. Eu entendo que você esteja nervosa, mas não precisa negar o que conversamos. Você foi muito clara sobre seus sentimentos. Estava acontecendo de novo. Lúcia não havia apenas se passado por mim. Ela havia plantado dúvidas sobre mim na cabeça de Ricardo. Ela havia sabotado meu relacionamento por dentro. Ricardo, escuta, eu disse, segurando suas mãos. Não fui eu que esteve com você em São Paulo. Foi minha irmã Lúcia. Ela se passou por mim. O olhar de Ricardo mudou. Era aquele mesmo olhar que eu via nos olhos dos meus pais, pena misturada com preocupação. Helena, isso não faz sentido. Por que sua irmã faria isso? E eu conheço você há 2 anos. Sei quando é você e quando não é. Nós somos gêmeas idênticas. Ela imitou minha voz, meus gestos. Querida, acho que você está precisando de ajuda. Talvez seja melhor adiarmos o casamento até você se sentir melhor. E foi assim que perdi o homem que amava. Não por uma briga, não por diferenças irreconciliáveis, mas por uma mentira tão bem orquestrada que nem mesmo ele, que me conhecia intimamente, conseguiu perceber. Nos dias seguintes, minha situação em casa se tornou insustentável. Meus pais começaram a falar sobre me internar em um sanatório para meu próprio bem. Lúcia fingia estar preocupada comigo, mas eu via o brilho de satisfação em seus olhos toda vez que alguém mencionava minha instabilidade. Foi então que presenciei a cena que mudaria tudo para sempre. Era uma noite de sexta-feira e eu estava na cozinha buscando um copo d'água quando ouvi vozes na sala. Reconheci a voz de Ricardo. Ele havia voltado para falar comigo?
Meu coração disparou de esperança. Caminhei silenciosamente até a porta da cozinha e espiei pela fresta. O que vi me fez o sangue gelar nas veias. Ricardo estava sentado no sofá, ao lado de Lúcia. Eles estavam muito próximos. Ele segurava as mãos dela e ela estava usando meu anel de noivado. Tenho certeza disso, Ricardo, ouvi Lúcia dizer com minha voz. Sempre soube que você era o homem da minha vida. Helena está doente, coitada. Não é culpa dela, mas também não pode te fazer infeliz. Eu só quero ter certeza de que é isso mesmo que você quer, Ricardo respondeu. Não quero que se sinta pressionada por causa da situação da sua irmã. Não me sinto pressionada, Lúcia disse, inclinando-se para mais perto dele. Me sinto livre, livre para ser quem eu sempre fui, para viver a vida que sempre quis. Então ela o beijou, e ele correspondeu. Naquele momento, vendo minha irmã beijar meu noivo, usando meu anel, vivendo minha vida, entendi que a Helena que eu era havia morrido para todos eles. Não havia mais o que lutar, não havia mais o que salvar. Voltei para meu quarto em silêncio, sentei-me na cama e olhei para o espelho. Por um segundo vi Lúcia me olhando de volta. Éramos idênticas por fora, mas por dentro. Por dentro, éramos duas pessoas completamente diferentes, e ela havia escolhido ser eu. 3 dias depois, presenciei uma cena que selou o meu destino. Estava na janela do meu quarto quando vi meus pais, Lúcia e Ricardo, jantando na varanda. Eles riam, conversavam animadamente. Ricardo tinha o braço ao redor dos ombros de Lúcia e ela se encostava nele com naturalidade. Ela parecia pertencer àquele lugar mais do que eu jamais pertencera. Ela preenchia o espaço que eu deixara vago com uma facilidade que me doía no peito. E o pior, eles pareciam mais felizes sem mim. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se Helena havia morrido para eles, então Helena morreria para mim também. Era hora de desaparecer de verdade. Naquela madrugada, arrumei uma mala pequena com o pouco que podia carregar. Peguei o dinheiro que havia guardado ao longo dos anos. Não era muito, mas seria suficiente para começar. Deixei uma carta na cama, dizendo que não podiam me procurar, que eu estava bem, mas que precisava encontrar meu próprio caminho. Caminhei até a rodoviária da cidade e peguei o primeiro ônibus que saía. Destino São Paulo. Ia para a cidade grande, onde ninguém me conhecia, onde eu poderia ser qualquer pessoa, onde eu poderia deixar de ser Helena para sempre. Durante toda a viagem, chorei em silêncio, não só pela vida que perdi, mas pela irmã que perdi. Porque no fundo do meu coração, eu ainda amava Lúcia. E isso talvez fosse a parte mais dolorosa de tudo. Cheguei em São Paulo numa manhã cinzenta de março. A cidade era barulhenta, cheia de gente, completamente diferente da minha cidade natal. Caminhei pelas ruas sem destino, carregando minha mala e uma dor no peito que parecia não ter fim. Havia poucas moedas no meu bolso e nenhum plano. Tudo o que sabia era que não podia voltar para casa. Não havia mais casa para onde voltar. Depois de caminhar por horas, parei em frente a uma pensão no centro da cidade. O prédio era antigo, com uma placa desbotada. Pensão Esperança, quartos por diária e mensal. Respirei fundo e entrei. A dona da pensão era uma senhora de uns 65 anos, cabelos grisalhos presos num coque baixo e olhos castanhos, que pareciam ver além da superfície. Ela me avaliou da cabeça aos pés, enquanto eu explicava que precisava de um quarto e que poderia pagar apenas 1 semana adiantada. "Como é seu nome, filha?" ela perguntou. Por um segundo, hesitei. "Helena", comecei a dizer, mas então me detive. Helena havia ficado para trás, na minha cidade natal, vivendo através de Lúcia. "Ana", disse finalmente. "Meu nome é Ana." "Ana", ela repetiu,
e algo no jeito como disse meu novo nome me fez sentir que ela sabia que havia uma história por trás daquela mudança. Eu sou Dona Elvira. Que idade você tem, Ana? 21 anos. Está fugindo de alguma coisa? A pergunta me pegou desprevenida. Não, não exatamente, gaguejei. Está fugindo de alguém, então? Olhei para ela, para aqueles olhos que pareciam enxergar minha alma, e algo se quebrou dentro de mim. Comecei a chorar ali mesmo, na recepção da pensão, na frente de uma estranha. Está fugindo de você mesma, ela disse. Mais uma afirmação que uma pergunta. Eu conheço esse olhar, filha. Já vi muitas mulheres chegarem aqui querendo deixar para trás quem eram. Ela me deu um lenço e esperou eu me acalmar. Você tem dinheiro para quanto tempo? 1 semana, confessei. E depois? Não sei. Vou arranjar um trabalho, qualquer coisa. Sabe cozinhar? Sim, senhora. Aprendi com minha mãe. Então está resolvido. Você fica no quarto dos fundos, ajuda na cozinha e na limpeza, e eu desconto do aluguel. Não pago salário, mas você tem teto e comida garantidos enquanto se organiza. Aceitei na hora. Não havia outra opção. Dona Elvira me levou para um quartinho pequeno nos fundos da pensão. Tinha uma cama de solteiro, uma cômoda velha, uma janela que dava para um pátio interno e nada mais. Mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu tinha um espaço que era só meu. Uma regra só, ela disse antes de sair. Não faço perguntas sobre o passado dos meus hóspedes, mas também não aceito mentiras sobre o presente. Você está aqui agora, é Ana agora, e é isso que importa. Nos primeiros dias, eu mal conseguia funcionar. Acordava de madrugada pensando que estava em casa, que tudo havia sido um pesadelo. Quando a realidade voltava, eu chorava até não ter mais lágrimas. Mas Dona Elvira tinha uma sabedoria silenciosa. Ela me mantinha ocupada com tarefas na cozinha e na limpeza, mas nunca me pressionava a conversar. Quando me via chorando, ela simplesmente colocava uma xícara de café na minha frente e ficava por perto, em silêncio. A pensão abrigava todo tipo de gente. Operários, estudantes, mulheres que haviam deixado maridos violentos, homens que haviam perdido o emprego. Todos tinham uma história, todos estavam recomeçando de alguma forma. Aos poucos, comecei a me adaptar à rotina. Levantava cedo, preparava o café da manhã para os hóspedes, limpava os quartos, ajudava no almoço e jantar. O trabalho era pesado, mas me mantinha distraída da dor que carregava no peito. Uma tarde, cerca de 2 meses depois da minha chegada, estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi uma música no rádio. Era uma canção romântica que Ricardo costumava cantarolar quando estávamos juntos. Sem perceber, comecei a cantarolar junto. Que voz bonita, disse uma voz atrás de mim. Era Dona Elvira, que havia entrado silenciosamente na cozinha. Obrigada, murmurei com o rosto corado. Há quanto tempo você não canta? A pergunta me pegou desprevenida. Não sei, uns 3 meses? Isso é muito tempo para uma voz como a sua ficar quieta. Ela se aproximou e começou a ajudar com o tempero da comida. Sabe, Ana, quando eu era jovem, também tive que deixar uma vida para trás. Não pelos mesmos motivos que você, mas entendo a dor de ter que se reinventar. Como a senhora sabia que você deixou uma vida para trás? Ela sorriu. Filha, ninguém vem para uma pensão no centro de São Paulo, aceita trabalhar só por teto e comida e muda de nome por prazer. Além disso, você tem calos nas mãos de quem trabalhava na roça, mas jeito de quem foi criada em casa boa. Isso não combina com quem sempre viveu na cidade grande. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Não precisa me contar nada, ela continuou, mas precisa entender uma coisa. Você pode fugir da sua história, mas não pode fugir de quem você é.
E quem você é não é só o que aconteceu com você, é também o que você escolhe fazer daqui para frente. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Lentamente, comecei a perceber que Dona Elvira estava certa. Eu havia fugido da minha vida, mas não podia fugir de mim mesma para sempre. Comecei a me permitir pequenos prazeres que havia esquecido de existir. Voltei a ler. Havia uma biblioteca pequena na pensão, com livros deixados por antigos hóspedes. Voltei a cozinhar pratos especiais, não só a comida básica do dia a dia. Voltei a sonhar com coisas simples, como ter um apartamento pequeno só meu, como aprender a costurar, como talvez um dia encontrar alguém que me amasse pelo que eu realmente era. 6 meses depois da minha chegada, estava trabalhando na cozinha quando um dos hóspedes, um rapaz chamado Carlos, que trabalhava numa fábrica, chegou mais cedo do trabalho. Ele sempre foi gentil comigo, mas respeitoso, nunca se intrometendo nos meus assuntos. Ana, ele disse, você está bem? Parece mais leve hoje. Parei para pensar. Estava mais leve? Fazia tempo que não chorava todos os dias. Fazia tempo que não sonhava com Lúcia e Ricardo todas as noites. Acho que sim, respondi, e me surpreendi ao perceber que era verdade. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você gostaria de sair para jantar comigo sábado? Nada demais, só um jantar. Conheço um lugar que faz uma lasanha incrível. Meu primeiro instinto foi dizer não. Como poderia me interessar por outro homem quando Ricardo ainda ocupava meus pensamentos? Mas então lembrei das palavras de Dona Elvira sobre fazer escolhas dali para frente. Eu gostaria, disse, e senti um friozinho na barriga que não sentia há muito tempo. O jantar com Carlos foi simples, mas gostoso. Ele me contou sobre sua vida, sobre como havia vindo do interior para trabalhar na capital, sobre seus sonhos de ter um pequeno negócio próprio. Eu contei o que podia, que havia vindo de uma cidade pequena que estava recomeçando a vida. Você tem um jeito especial de falar, ele disse. Parece que escolhe as palavras com cuidado. Talvez porque aprendi que as palavras têm poder, respondi, pensando em todas as mentiras que Lúcia havia contado usando minha voz. É verdade, ele disse. Minha mãe sempre dizia que a palavra dada é a coisa mais importante que uma pessoa tem. Naquela noite, caminhando de volta para a pensão, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não esperança de recuperar minha vida antiga, mas esperança de construir uma nova. Carlos e eu começamos a nos encontrar regularmente. Ele era gentil, trabalhador, honesto, completamente diferente de Ricardo, que era culto e elegante. Carlos tinha as mãos calejadas pelo trabalho, falava com sotaque caipira e não sabia citar poetas. Mas ele me via, realmente me via. Ele não sabia nada sobre Helena, sobre Lúcia, sobre a vida que eu havia deixado para trás. Para ele, eu era apenas Ana, a moça quieta que trabalhava na pensão e que tinha um sorriso bonito quando se sentia à vontade. 1 ano depois da minha chegada a São Paulo, Carlos me pediu em casamento. Não foi nada grandioso, ele simplesmente perguntou numa tarde de domingo se eu gostaria de construir uma vida com ele. Você tem certeza? Perguntei. Você não sabe tudo sobre mim. Sei o suficiente, ele respondeu. Sei que você é boa, que é trabalhadora, que tem um coração grande. Sei que você passou por alguma coisa difícil antes de chegar aqui, mas não me importa. O que importa é quem você é agora. Disse sim, não com a paixão arrebatadora que havia sentido por Ricardo, mas com uma certeza tranquila de que Carlos era um homem bom e que eu poderia ser feliz ao lado dele. Nos casamos numa cerimônia pequena, apenas com alguns hóspedes da pensão como testemunhas. Dona Elvira foi quem me entregou no altar, e ela chorou mais que eu.
Você encontrou seu caminho, minha filha, ela disse, me abraçando depois da cerimônia. Estou orgulhosa de você. Carlos e eu alugamos um apartamento pequeno perto da fábrica onde ele trabalhava. Eu arrumei um emprego numa padaria do bairro. Nossa vida era simples, mas era nossa. 2 anos depois, nasceu nossa primeira filha, Isabel. Quando a vi pela primeira vez, tive certeza de que havia tomado as decisões certas. Ela era perfeita, completamente minha, e cresceria sabendo que era amada incondicionalmente. Nos anos seguintes, tivemos mais 2 filhos, João e Maria. Eu me dediquei a ser a mãe que sempre quis ter, a criar um lar onde meus filhos se sentissem seguros e valorizados. Mas eu seria mentirosa se dissesse que nunca pensei na vida que havia deixado para trás. Às vezes, quando estava sozinha, me perguntava como estava Lúcia, se ela era feliz fingindo ser eu, se Ricardo desconfiava de alguma coisa, se meus pais sentiam minha falta. Quando meus filhos eram pequenos, eu contava a eles uma versão simplificada da minha história. Dizia que havia vindo de uma cidade pequena, que havia tido uma irmã gêmea, mas que havíamos nos separado por diferenças familiares. Eles aceitavam a explicação sem questionar muito. 15 anos depois da minha fuga, uma notícia me deixou abalada. Dona Elvira me procurou na padaria onde eu trabalhava. Ela havia recebido uma carta endereçada a mim, não a Ana, mas a Helena. Chegou pelo correio hoje, ela disse, me entregando o envelope. Reconheci o nome. É de onde você veio, não é? Com as mãos tremendo, abri a carta. Era de uma antiga vizinha da minha família, Dona Mercedes, que havia conseguido me rastrear através de muito esforço. A carta dizia que minha mãe havia morrido há 2 anos, que meu pai estava doente e que Lúcia, que todos ainda conheciam como Helena, havia se tornado uma figura respeitada na cidade, casada com Ricardo, mãe de 3 filhos. Sei que você pode não querer voltar, dizia a carta, mas achei que tinha o direito de saber. Sua mãe falou seu nome antes de morrer. Ela sabia que você estava viva em algum lugar e sentia sua falta. Chorei por 3 dias seguidos. Não só pela morte da minha mãe, mas pela vida inteira que eu havia perdido. Pelos netos que ela nunca conheceria. Pelos anos que passamos separadas por causa de uma mentira. Carlos me encontrou chorando na cozinha numa dessas noites. Ana, ele disse, me abraçando, conta para mim o que está acontecendo. E então, pela primeira vez em 15 anos, contei tudo. Desde o início. Lúcia, Ricardo, a troca de identidade, a fuga, tudo. Carlos me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo. Você quer voltar? Ele perguntou finalmente. Não sei, respondi honestamente. Parte de mim quer confrontar Lúcia, quer que todos saibam a verdade. Mas outra parte tem medo. Medo de quê? Medo de que ela tenha se tornado uma pessoa melhor do que eu algum dia fui. Medo de que ela tenha sido uma esposa melhor para Ricardo, uma filha melhor para meus pais. Medo de que eu tenha sido facilmente substituível. Ana, Carlos disse, virando meu rosto para olhar nos meus olhos. Você construiu uma vida linda aqui. Você é uma mãe incrível, uma esposa dedicada, uma pessoa boa. Não importa o que sua irmã tenha se tornado, isso não diminui quem você é. Suas palavras me deram forças. Alguns dias depois tomei uma decisão. Não voltaria para minha cidade natal, mas escreveria uma carta para Lúcia, contando sobre minha vida, sobre meus filhos, sobre a pessoa que eu havia me tornado. Escrevi e reescrevi a carta várias vezes. Queria que ela soubesse que eu havia sobrevivido, que havia sido feliz, que não guardava rancor. Mas também queria que ela soubesse que eu lembrava de tudo, que sabia exatamente o que ela havia feito. Lúcia, escrevi,
ou devo dizer Helena. Soube da morte da nossa mãe através de uma antiga vizinha. Sinto muito não ter podido me despedir dela. Espero que você tenha sido uma filha melhor do que eu jamais fui. Quero que saiba que estou viva, que estou bem, que construí uma família linda longe da nossa cidade. Não escrevo para te confrontar ou para causar problemas. Escrevo para que você saiba que Helena original nunca morreu completamente. Ela apenas aprendeu a ser alguém melhor. Nunca recebi resposta, mas algumas semanas depois, Dona Mercedes me escreveu novamente. Dizia que Lúcia havia ficado muito abalada com minha carta, que havia contado a Ricardo sobre minha existência, que havia confessado a troca de identidade. Houve uma separação, dizia a carta. Ricardo ficou devastado ao saber a verdade. Lúcia se mudou para a capital com os filhos. Seu pai perguntou várias vezes sobre você antes de morrer no ano passado. Ele sabia que você estava viva e se arrependia de não ter acreditado em você. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por meu pai ter morrido sem que eu pudesse me despedir. Alívio por saber que a verdade finalmente havia vindo à tona. Mas a parte mais surpreendente veio alguns meses depois. Recebi uma carta de Ricardo. Ele havia conseguido meu endereço através de Dona Mercedes e queria me pedir desculpas. Helena, ele escreveu, não há palavras para expressar como me sinto. Vivi 15 anos acreditando que era casado com você, amando uma mulher que se passava por você. Quando Lúcia me contou a verdade, senti como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira. Não escrevo para tentar reconquistar você. Sei que você construiu uma vida nova. Escrevo para pedir perdão e para dizer que sempre soube que havia algo diferente nela. Algo que não conseguia explicar, mas que me incomodava. Agora entendo o que era. Espero que você tenha encontrado a felicidade que sempre mereceu. Chorei lendo aquela carta, mas foram lágrimas de cura, não de dor. Finalmente, alguém da minha vida passada havia reconhecido o que eu havia sofrido. Respondi para Ricardo contando brevemente sobre minha vida, sobre Carlos, sobre meus filhos. Disse que o perdoava e que esperava que ele também encontrasse a felicidade. Nos anos seguintes, trocamos algumas cartas. Ele se casou novamente com uma professora da cidade e parecia ter encontrado a paz. Eu também encontrei a minha. Os anos passaram e minha vida com Carlos foi preenchida por momentos simples e felizes. Vimos nossos filhos crescerem, se formarem, se casarem. Conheci meus netos, que me chamavam de vovó Ana com tanto carinho que às vezes eu esquecia que esse não era meu nome original. Isabel, minha filha mais velha, sempre foi a mais curiosa sobre minha história. Quando ela completou 25 anos, contei para ela a versão completa da minha vida. Ela ficou chocada, mas também admirada. Mãe, ela disse, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não consigo imaginar como deve ter sido difícil recomeçar a vida do zero. Não foi só difícil, respondi. Foi também libertador. Pela primeira vez na vida, eu podia escolher quem queria ser, sem ninguém me comparando com sua irmã, sem ninguém me diminuindo. Você sente falta da vida que poderia ter tido? Essa pergunta me fez pensar por um longo tempo. Às vezes, admiti. Mas então olho para vocês, para seus irmãos, para seus filhos, e percebo que, se eu não tivesse deixado aquela vida para trás, vocês não existiriam. E isso é impensável para mim. Quando completei 70 anos, Carlos me deu um presente especial. Ele havia pesquisado sobre minha cidade natal e descobriu que havia um pequeno cemitério onde meus pais estavam enterrados. Ele organizou uma viagem para que eu pudesse visitá-los. Você não precisa encontrar ninguém, ele disse. Só ir se despedir deles direito. Aceitei.
Depois de 42 anos, voltei à minha cidade natal. A cidade havia mudado muito. Muitas das casas antigas haviam sido demolidas. As ruas de terra haviam sido asfaltadas. Havia um shopping center, onde antes era um campo de futebol. Mas o cemitério ainda estava lá, pequeno e tranquilo. Encontrei os túmulos dos meus pais sem dificuldade. Havia flores frescas nos dois, flores que alguém ainda trazia regularmente. Fiquei ali por horas conversando com eles em silêncio. Pedi desculpas por ter partido sem me despedir. Contei sobre minha vida, sobre meus filhos, sobre a felicidade que havia encontrado. Disse que os perdoava por não terem acreditado em mim. Quando estava me preparando para ir embora, uma mulher se aproximou. Ela era mais velha, com cabelos grisalhos e rugas profundas ao redor dos olhos. Mas eu a reconheci imediatamente. Era Lúcia. Ela me viu e parou, como se tivesse visto um fantasma. Por um momento ficamos apenas nos olhando, duas velhas que um dia haviam sido uma só. Helena, ela disse, sua voz saindo como um sussurro. Lúcia, respondi. Eu trago flores para eles todo mês, ela disse, desde que eles morreram. Obrigada, disse, e foi sincero. Ficamos em silêncio por um longo tempo, lado a lado diante dos túmulos dos nossos pais. Você pode me perdoar? Ela perguntou finalmente. Olhei para ela, para a mulher que havia roubado minha vida, e senti pena. Ela parecia cansada, triste, como se tivesse carregado o peso da culpa por todos esses anos. Lúcia, disse, eu já te perdoei há muito tempo, não por você, mas por mim. Guardei raiva por anos e isso só me fazia mal. Eu estraguei tudo, ela disse, começando a chorar. Perdi Ricardo, perdi meus filhos quando eles souberam a verdade, perdi a mim mesma. Vivi décadas tentando ser você, mas nunca consegui, porque você sempre foi melhor que eu. Não, disse segurando sua mão. Não era questão de ser melhor ou pior, era questão de fazermos escolhas diferentes. Você escolheu tentar ser eu. Eu escolhi descobrir quem eu realmente era. Você foi feliz? Ela perguntou. Muito, respondi. E você? Não, ela admitiu. Nunca fui realmente feliz. Sempre soube que estava vivendo uma mentira, que não merecia nada do que tinha. Naquele momento, olhando para minha irmã gêmea, entendi algo fundamental. Ela não havia roubado minha vida por maldade. Ela havia roubado porque não sabia como construir uma vida própria. Ela havia passado tanto tempo me invejando que esqueceu de descobrir quem ela realmente era. Nunca é tarde para recomeçar, disse para ela. Aos 70 anos, eu ainda estou aprendendo coisas novas sobre mim mesma. Será que poderíamos nos ver de vez em quando? Ela perguntou timidamente. Não, respondi, mas com gentileza. Não podemos voltar atrás, Lúcia, mas podemos seguir em frente, cada uma no seu caminho, em paz. Ela assentiu compreendendo. Nos abraçamos uma última vez e eu senti que finalmente estava fechando esse capítulo da minha vida. Voltei para São Paulo com o coração leve. Carlos me esperava no aeroporto, junto com nossos filhos e netos. Olhando para eles, para a família que eu havia construído com tanto amor, tive certeza de que havia feito as escolhas certas. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia de sentido. Não a vida que eu havia planejado, mas a vida que eu escolhi construir. Perdi Helena, mas encontrei Ana. E Ana se tornou uma mulher mais forte, mais sábia, mais completa do que Helena jamais teria sido. Aprendi que nossa verdadeira identidade não está no rosto que os outros veem ou no nome que nos dão. Está nas escolhas que fazemos, no amor que oferecemos, na vida que construímos com nossas próprias mãos, mesmo quando temos que começar do zero. Aprendi que ser substituível aos olhos dos outros não significa que somos menos valiosos.
significa que encontramos as pessoas erradas, que estávamos no lugar errado. Quando encontramos nosso verdadeiro lugar, descobrimos que somos insubstituíveis. Aprendi que perdoar não é sobre esquecer ou aceitar o que fizeram conosco. É sobre nos libertar do peso do passado para que possamos construir um futuro melhor. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 21 anos, eu achei que minha vida havia acabado. Mas, na verdade, ela estava apenas começando. Lúcia pode ter roubado a vida que eu havia planejado, mas ela me deu algo muito mais precioso, a oportunidade de descobrir quem eu realmente sou. E por isso, estranhamente, eu sou grata. Minha história não é só sobre dor e traição, é sobre força, sobre recomeços, sobre a capacidade humana de se reinventar. É sobre encontrar beleza nos cacos da vida quebrada e construir algo novo e mel precioso com eles. Para você que está me ouvindo, se você já passou por algo que te fez questionar quem você é, se já se sentiu substituível ou apagado, quero que saiba, você não é definido pelo que fizeram com você. Você é definido pelo que escolhe fazer a partir de agora. Sua identidade não está nas mãos de ninguém além de você. Suas escolhas, sua força, sua capacidade de amar e ser amado, isso ninguém pode roubar. Isso é eternamente seu. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por me permitir dividir essa história que carreguei em silêncio por tanto tempo. Me conta nos comentários se você já viveu algo que te marcou profundamente, se já precisou recomeçar do zero. Estou aqui para escutar. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser valioso. Você não precisa ser igual aos outros para ser especial. Você só precisa ser você, verdadeiramente você. Um beijo no seu coração e até a próxima história.